Tudo começou na temporada de verão do Sul, quando um navio científico se aproximou da geleira Dodson, na costa oeste da Antártida. Em seu porão estava o aparelho RAN, uma sonda subaquática autônoma, desenvolvida para explorar as cavidades sob as geleiras antárticas. Ele foi lançado no espaço sob o gelo com o objetivo de coletar dados únicos. O aparelho mergulhou sob o gelo e iniciou a rota padrão, passando por pontos previamente calculados. Todos os sistemas funcionavam normalmente. O RAN transmitia dados sobre temperatura, salinidade, densidade acústica e velocidade das correntes. Os cientistas acompanhavam seu movimento em tempo real, registrando novas descobertas. Mas após algumas horas, a situação mudou. O sinal do RAN foi interrompido de repente. As tentativas de restabelecer a comunicação não tiveram sucesso. Canais de reserva foram ativados, o farol de emergência também. Silêncio total. O aparelho não apareceu em nenhum dos pontos de retorno calculados. A partir desse momento, a missão entrou em fase de crise. O desaparecimento do RAN foi o primeiro caso na história de perda de um aparelho totalmente autônomo nesta parte da Antártida. Ele não simplesmente desapareceu, ele sumiu em um local que era considerado preparado, estudado e relativamente seguro. Os cientistas ficaram chocados, pois tudo estava indo conforme o planejado. Ninguém esperava que uma sonda confiável pudesse desaparecer em uma área onde nada indicava uma catástrofe. Foi exatamente isso que tornou o incidente não apenas preocupante, mas verdadeiramente misterioso. A expedição na qual o RAN estava envolvido fazia parte de um projeto científico internacional para estudar o impacto das correntes oceânicas na estabilidade das geleiras da Antártida. O principal objetivo era entender com que rapidez a água quente destrói a geleira por baixo e como isso afeta a aceleração de seu movimento em direção ao oceano. As cavidades sob o gelo, especialmente na região de Dodson, desempenham um papel fundamental nesse processo. São elas que podem se transformar em canais para a penetração de água quente no interior do continente. O RAN deveria ser o primeiro aparelho não apenas a examinar essas cavidades, mas também a transmitir em tempo real dados sobre sua estrutura, volumes, direção das correntes e composição da água. A equipe queria construir um mapa tridimensional do espaço sob o gelo e obter parâmetros físicos que não podiam ser coletados de outras maneiras. Esses dados são necessários para que os climatologistas criem modelos que prevêem com que rapidez as geleiras podem derreter e o quanto o nível do oceano pode subir. A missão RAN deveria marcar uma etapa após a qual surgiria um novo padrão para o estudo sob o gelo. Tudo estava indo conforme o planejado até que o sinal desapareceu. Em vez de um avanço, a expedição enfrentou uma tragédia que colocou em dúvida a possibilidade de futuras incursões em zonas semelhantes. Nos últimos minutos antes da perda de contato, ele continuou transmitindo dados. As informações eram recebidas de forma estável, medições de temperatura da água, salinidade, pressão, além de imagens de ecolocalização que mostravam o relevo sob o gelo. A bordo do navio, viram o aparelho entrar em uma área de configuração incomum, uma cavidade com paredes íngremes e uma entrada estreita. Ele entrou nela, continuando a varredura. Vários pacotes de dados mostraram pequenas variações na orientação. Em seguida, houve um salto de pressão. Os sistemas do RAN reagiram automaticamente. A estabilização foi ativada e a velocidade de movimento diminuiu. No entanto, após alguns minutos, todos os sinais cessaram. A última transmissão estava incompleta. Ela foi cortada no meio. Nenhuma mensagem de alerta ou sinal de emergência foi recebida. Isso significava que a interrupção ocorreu de forma repentina e total. Os pesquisadores a bordo imediatamente entenderam. O aparelho não apenas perdeu contato, ele parou de funcionar. Eles tentaram iniciar o retorno de emergência, mas sem sucesso. O RAN não respondia mais a nenhum dos protocolos. Restaram apenas os últimos segundos de contato, um fragmento de dados no qual talvez esteja escondida a chave para o que exatamente aconteceu sob o gelo. Antes de desaparecer, o RAN conseguiu transmitir uma série de imagens de sonar que imediatamente surpreenderam a equipe científica. Nas imagens eram visíveis grandes formas com bordas nítidas e geometria arredondada, incomuns para as típicas fissuras de gelo. Visualmente, isso lembrava estruturas em arco ou túneis que se estendiam profundamente sob o gelo. Algumas áreas pareciam multicamadas, como se o gelo tivesse desabado, formando galerias e abóbadas. Os cientistas sugeriram cautelosamente que isso poderia ser vestígio de rios subglaciais ou cavernas formadas por água morna circulando por baixo. Em um dos quadros, o sonar registrou um espaço com reflexão muito baixa. O sinal parecia afundar para dentro e não retornava. Isso poderia indicar um vazio profundo ou uma anomalia na estrutura do gelo. Tais fenômenos haviam sido observados antes apenas em modelos e laboratórios, mas nunca ao vivo em dados reais. O RAN foi o primeiro a entrar nessas zonas. Essas formas não constavam em nenhum dos mapas existentes.
Os cientistas começaram a discutir sobre a natureza dessas estruturas, mas não conseguiram chegar a um consenso. O aparelho desapareceu. E agora, esse último fragmento de ecolocalização é tudo o que restou do ponto mais enigmático da rota. O RAN foi criado como um explorador subaquático autônomo, capaz de realizar missões complexas nas condições mais extremas. Seu casco é feito de titânio e compósito de carbono, projetado para suportar enormes cargas e variações de pressão. O aparelho, com cerca de 20 pés de comprimento, possuía um poderoso sistema de navegação inercial, o que lhe permitia operar em locais onde o GPS não funciona. O RAN podia escanear o ambiente em tempo real e ajustar sua rota de acordo com o relevo. Ele operou na Groenlândia, no Mar da Noruega e nas latitudes setentrionais do Atlântico. Passou por todos os testes com sucesso. Foi exatamente por isso que seu desaparecimento foi um verdadeiro choque. Esse aparelho era considerado tecnologicamente avançado. Ele foi desenvolvido como uma ferramenta fundamental para pesquisas sob o gelo. E mesmo assim, apesar da proteção e dos sistemas inteligentes, o RAN não conseguiu cumprir a missão. Isso serviu como um lembrete. Até mesmo as tecnologias mais confiáveis são vulneráveis diante das forças da natureza. Pesquisas sob as geleiras da Antártida são uma das tarefas mais complexas e arriscadas da ciência moderna. O ambiente sob o gelo é totalmente desprovido de luz, sujeito a alta pressão e a um relevo instável. Não há comunicação via satélite lá e os aparelhos autônomos operam sem controle externo. O RAN se orientava por navegação inercial e ecolocalização, mas até mesmo essas tecnologias têm seus limites. O menor erro nos cálculos pode levar a um beco sem saída ou a uma cavidade da qual não há saída. Além disso, o gelo pode se deslocar e as correntes subaquáticas podem mudar de direção repentinamente. A água sob as geleiras está saturada de microbolhas e fragmentos de gelo, o que prejudica a qualidade da comunicação e a visibilidade dos sensores. Também permanece o fator tempo. Os aparelhos têm carga de bateria limitada e precisam agir rapidamente para conseguir retornar. Se algo der errado, eles ficam sob o gelo para sempre. Nessas condições, até mesmo uma missão perfeitamente planejada pode terminar com a perda do equipamento. O caso da RAN mostrou o quão tênue é a linha entre um avanço científico e uma catástrofe. Pesquisas sob o gelo exigem não apenas tecnologia, mas também precisão máxima em cada etapa. Após o término da expedição, os cientistas começaram a analisar as possíveis causas do desaparecimento da RAN. A hipótese mais óbvia é que o aparelho ficou preso em uma cavidade sob o gelo, onde não conseguiu se virar ou emergir. Apesar dos algoritmos de retorno integrados, se o espaço for muito estreito ou instável, a manobra se torna impossível. A segunda hipótese é o desabamento da abóbada de gelo. As cavidades sob o gelo na região de Dodson apresentam uma geometria complexa. O deslocamento do gelo ou um desmoronamento repentino pode causar a destruição instantânea do casco. A terceira hipótese está relacionada à falha do sistema de navegação. Sem GPS, a RAN se orienta por sensores inerciais e sinais acústicos. Se a navegação falhou, ele pode ter saído do curso e entrado em uma zona não prevista. Também foi considerada a possibilidade de o aparelho ter colidido com um obstáculo subaquático, um bloco de gelo ou um destroço. Alguns especialistas não descartaram um acidente complexo, a combinação de vários fatores que levaram à perda total de controle. Todas essas hipóteses são discutidas com base em fatos e lógica técnica. Explicações conspiratórias não foram levadas a sério por ninguém. A história do desaparecimento do aparelho da Academia Russa de Ciências tornou-se não apenas uma sensação científica, mas também acrescentou mais um caso à lista de incidentes raros que ocorrem nos pontos mais extremos do planeta. Anteriormente, casos semelhantes foram registrados durante missões na parte norte da Groenlândia e em regiões de grande profundidade do Oceano Pacífico. Por exemplo, nos anos 2000, um dos aparelhos autônomos lançados para estudar fontes termais desapareceu sem deixar vestígios após mergulhar por várias milhas em uma zona de alta pressão. Na Antártida, são conhecidos episódios em que boias científicas, fixadas na espessura do gelo, pararam de transmitir dados após o deslocamento das placas de gelo ou seu completo afastamento. Essas perdas levaram à revisão das soluções técnicas e da arquitetura dos equipamentos. No entanto, o caso com a RAN tornou-se especialmente significativo, pois o aparelho foi criado com a mais avançada tecnologia, possuía sistemas de alimentação reserva, navegação e comunicação, e foi cuidadosamente preparado para operar em ambiente gelado. Ele era considerado confiável, testado e fazia parte de uma missão internacional supervisionada pelas principais organizações científicas polares. É justamente por isso que o seu desaparecimento gerou tanta atenção e discussões no meio profissional. A RAN tornou-se não apenas uma perda, mas também uma fonte de experiência valiosa,
que no futuro ajudará a tornar as expedições mais seguras e eficazes em condições de total autonomia. Embora o aparelho Han tenha desaparecido sob o gelo, sua última missão tornou-se o ponto de partida para uma nova etapa nas pesquisas subglaciais. Cientistas e engenheiros iniciaram uma ampla reformulação dos princípios de construção de sondas autônomas. Agora, a principal atenção é dada não apenas à resistência da estrutura, mas também ao software, que deve se adaptar às condições ambientais em constante mudança. Estão sendo desenvolvidas plataformas capazes de operar por longos períodos sem intervenção humana, incluindo sistemas com transmissão de dados em tempo real aprimorada, o que permite evitar a perda total dos resultados. Também está sendo ativamente discutida a ideia de criar uma rede de sensores subglaciais integrados em um único sistema capaz de monitorar processos em tempo real. Novos algoritmos permitirão que os dispositivos não apenas sigam uma rota, mas escolham de forma autônoma o caminho mais seguro, evitando desmoronamentos e cavidades estreitas. Essas mudanças já estão sendo aplicadas em novos projetos internacionais, nos quais participam cientistas de diferentes países. Grupos de engenharia estão implementando sistemas modulares que permitem, em caso de dano a um dos módulos, manter a funcionalidade dos demais.